Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Desculpa a falta de vídeo aí, foi uma correria esse final de semana, domingo inclusive teve manifestação. Segunda-feira, pra quem me acompanha no Instagram, eu saí de casa às 5 horas da manhã, tive que acordar 4 e pouco da manhã para ir cumprir a agenda no interior, né? Segunda-feira, na verdade hoje, que eu tô gravando esse vídeo à noite. Agora já, na verdade hoje já é terça, já é mais de meia-noite, quer dizer, eu tô acordado desde as 4 da manhã, mas tô parando aqui pra fazer esse vídeo. Bom, no domingo teve lá a manifestação e teve a confusão que teve, e eu me recuso a dar ibope pra isso, me recuso a falar dessa atitude idiota ali de se brigar num momento como esse, essa estratégia burra de ficar tipo, não, eu que defendo a Lava Jato, você não defende não, quem defende sou eu que sou de direita, viu, você não. Isso pra mim é uma coisa, assim, absolutamente deplorável, completamente desnecessária, tá? E eu gostaria de deixar claro, cara, eu fui pra rua, né, não fui pra personificar ninguém, não fui pra idolatrar ninguém, fui pelas pautas republicanas independente de quem esteja lá. Fui pela Lava Jato, fui pelo pacote anticrime do Moro, pela reforma da Previdência. Foi pra isso que eu fui pra rua, e mais do que isso, cara, as pessoas comuns não estão nem um pouco a fim de violência, ninguém aprova esse tipo de coisa. E assim, cara, você quer brigar, né? Não digo nem só fisicamente, né? Porque isso eu tô fora completamente. Mas você quer brigar, você quer ficar buscando ali o protagonismo, mostrar que, não, eu é que sou o protagonista disso, você não é, eu tô fora disso, tá? Pra mim, o que a manifestação mostra, e até, assim, eu juro, cara, até me emociona na hora de pensar, é outra coisa. A recepção das pessoas é o que as pessoas estão, de fato, esperando daqueles que se propõem, assim como nós, a criar uma narrativa, a brigar pelo país, a disputar uma eleição, a ser ali o representante das pessoas e fazer acontecer. Então, pra mim, o que eu vou lembrar da manifestação, o que eu vou olhar e falar, é isso que eu quero lembrar, é exatamente isso que eu vou pôr pra vocês aqui, e eu quero deixar aqui, cara, o meu maior agradecimento para as pessoas que me tratam dessa forma, e é isso que eu vou levar na manifestação. Olha aí. Calma. O Brasil! Hoje! Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, que isso um dia aconteceu comigo em alguns momentos, tá? Das pessoas virem e fazerem isso. Então, cara, muito obrigado. Eu quero agradecer muito a você que faz isso comigo, cara. Eu realmente faço o meu dia mais feliz, faz a minha vida ter mais propósito quando esse tipo de coisa acontece. Bom, e sobre o tema do vídeo, cara, que pra mim é uma coisa muito importante que tá acontecendo, e eu não vejo as pessoas falando sobre isso, cara, principalmente as pessoas mais à direita, eu não estou vendo isso, e é uma coisa que tem que ser dita, é o que aconteceu agora no Japão, a reunião do Bolsonaro, inclusive, lá no Japão, que é uma coisa muito importante pra nós. Só pra esclarecer antes as coisas, vamos só deixar claro aqui. O que é globalismo? De forma muito resumida, o que é globalismo? Globalismo é a tal do meta-capital, aqueles bilionários que controlariam ali países através de acordos supranacionais, né? Não deixando esses países se desenvolver e controlando ali a economia do mundo. Basicamente, isso que é o globalismo. Tem muito argumento sério sobre isso, tem muito também argumento viajando, que é teoria de conspiração, mas tem ali coisa séria sobre isso. Isso, basicamente, é a definição do globalismo. Hoje, quem fala mais de globalismo, obviamente contra, são as pessoas que se consideram mais conservadoras, né? E o que os que se consideram mais liberais dizem em termos de política externa? Isso eu tô falando dos liberais mais puristas. A perseguição é sempre por algo de livre comércio mundial. E aí, assim, imagina que maravilha seria, né? É difícil, estamos muito longe disso, mas imagina que maravilha seria se, por exemplo, a gente tivesse um livre comércio mundial, do mundo inteiro. Imagina que um cara, sei lá, no sul do Chile, queira comprar algo do cara do leste da Indonésia, que vai comprar do cara do norte da Finlândia sem nenhuma taxação, tudo ali por empresa privada. Isso seria uma maravilha. Isso seria ali a utopia, vamos dizer assim, do livre comércio mundial. Beleza, esses conceitos básicos aqui explicados de maneira muito rápida tem a ver com o que aconteceu agora no Japão e com as críticas que eu estou ouvindo dos dois lados, né?
tanto dos puristas mais conservadores quanto dos puristas mais liberais. Vamos lá. O que aconteceu foi que o Bolsonaro, você lembra aquele lance da cocaína no avião, etc. Por que isso aconteceu? Porque ele foi em Osaka, no Japão, onde teve a reunião do G20. G20, as 20 economias mais relevantes do mundo, poderíamos dizer até os 20 maiores PIBs, eu não sei ao certo, mas as 20 economias mais relevantes do mundo se reuniram, e a novidade dessa vez foi que o Brasil anunciou um acordo, não só o Brasil, mas o Mercosul anunciou ali justamente um acordo de livre mercado com a União Europeia. Eu vou dar alguns dados bem por cima aqui, só para vocês terem uma ideia da estimativa do Brasil, da estimativa do Ministério da Fazenda aqui do Brasil, do que isso vai trazer. Isso pode aumentar o nosso PIB em 500 bilhões em 15 anos, cara. Não só isso. Isso é o maior acordo comercial de livre mercado já feito, cara. Nós estamos falando aí de PIBs de 17 trilhões por ano, estamos falando de mais de 750 bilhões de pessoas, cara. Ali, você pegar a União Europeia e o Mercosul, dá mais de 750 milhões de pessoas ali nesse acordo comercial, beneficiadas por esse acordo comercial. E o que vai ser basicamente? São os itens ali sendo desonerados gradualmente em importação e exportação. Não existem ainda as regras claras para isso, não tem ali o pacote extremamente perfeito de como vai ser, vai ser assim, mas vai ser gradativamente ali, inclusive para as indústrias poderem se acostumar com isso, uma desoneração de importação e exportação, basicamente como buscando com que os produtos importados e exportados, etc., se tornem basicamente ali o mesmo procedimento, como se você transportasse algo de um estado para outro. É como se, sei lá, um cara do Rio Grande do Sul quisesse comprar uma máquina de São Paulo, ele teria basicamente o mesmo procedimento para comprar uma máquina da Espanha. Então, reduz burocracia, etc. E hoje isso é muito, muito, muito complexo de ser feito. Então, é justamente uma simplificação e uma desoneração para se estimular esse tipo de comércio entre os grandes blocos econômicos. Qual que é a grande curiosidade disso? Na verdade, o Brasil foi o último a ceder, foi o último a entrar nesse acordo, justamente porque ele só entraria se tivesse no Acordo de Paris, que foi feito, não sei se vocês lembram, o Acordo de Paris, do clima, do famoso aquecimento global, onde você coloca uma meta ali de redução de emissão de gás carbônico de CO2 na atmosfera. Se não me engano, a meta é que o planeta se aqueça a menos de 1,5% até nos próximos 5 anos. É um negócio assim, eu não vou lembrar exatamente, mas por que isso é interessante, cara? Vamos lá. Porque eu estou ouvindo críticas puristas, tanto dos liberais quanto dos conservadores, os mais puristas, é uma minoria, mas está havendo críticas a isso. Os liberais no sentido de que não deve existir nenhum tipo de organização supranacional, tudo deve ser livre, tudo deve ser ali sem fronteiras, só que simplesmente não existe isso hoje, a gente tem que ser pragmático, isso não existe. E dos mais conservadores, dizendo que isso é um absurdo porque é basicamente a gente cedendo ao globalismo por causa da redução do CO2, não sei o que lá. E eu digo aqui uma crítica aos dois lados, cara. Eu acho que quando a gente começa a buscar o purismo ideológico, e você não pode discordar de mim o pelo, e você não pode ali ser pragmático em alguns momentos, isso necessariamente leva o país a um atraso no seu progresso. Tanto que eu posso citar, inclusive, o exemplo contrário, o exemplo da esquerda. O Brasil, há 14 anos atrás, se recusou a entrar na ALCA, né, que era a Área de Livre Comércio das Américas. Basicamente, é um Mercosul, vamos dizer assim, de toda a América, inclusive dos Estados Unidos. E o argumento era basicamente ideológico, né? Nós não podemos deixar o imperialismo americano tomar conta disso daqui. E o que a gente viu foi basicamente, nos últimos 14 anos, o Brasil tendo um crescimento desacelerado, tendo ali décadas piores do que a década perdida, considerada anteriormente, muito pior do que isso, justamente por causa do excesso de protecionismo. Então, assim, sei lá, para estimular a indústria automobilística aqui, nós vamos taxar pra caramba o carro importado. O problema é que isso já é errado, tá? A gente pode até entrar nessa discussão de como o protecionismo é errado, tal, que você prejudica a população aqui, etc. Mas o problema é que não se impede só o carro de entrar, se impede também a máquina de entrar, que vai melhorar a nossa indústria, se impede também a matéria-prima de entrar, que vai melhorar a nossa indústria. Então você começa ali a criar uma indústria tão protegida que ela vira uma criança mimada, ela simplesmente não consegue se desenvolver e ela nem tem por que se desenvolver, já que ela não vai competir com quem está se desenvolvendo ao redor do mundo. Então, esse tipo de ideologia que mata o pragmatismo é negativo, e nesse sentido, cara, a gente tem que dar os parabéns
pro que o governo fez, pro governo Bolsonaro, que, óbvio, não é um mérito só dele, isso é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, mas é mérito também dele. Foi um mérito do governo Bolsonaro conseguir esse acordo, que foi muito importante para nós. Isso é muito bom, é uma notícia muito boa. E eu estou vendo poucas pessoas falarem isso, inclusive pessoas de direita, né? Então, assim, se você tirar até as críticas, que são poucas, tá? São muito poucas, é só daquelas bolhas bem puristas ideologicamente falando, tá? Se você tirar isso da conta, cara, você praticamente é unânime a opinião das pessoas de que isso é uma coisa muito positiva para o Brasil. Então eu espero que isso não só traga ótimos frutos para nós, mas que também deixe uma grande lição, que a gente não deve ser ali um purista ideológico, e mais do que isso, cara, a gente não deve buscar protecionismo. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, se eu tiver tempo, né? O Ministério Público, e aí é uma questão mais nacional mesmo, o Ministério Público do Trabalho está entrando ali com ação contra os aplicativos ali de transporte, aplicativos ali de diversas coisas, porque estão na ilegalidade, por exemplo, com os motoboys. Então, assim, você vê que, infelizmente, a gente tem muito trabalho a ser feito, tá? Tem muita coisa a ser feita. É uma boa notícia num mar de lambança que a gente precisa ainda melhorar, mas, de fato, a gente tem que sempre correr pelo que é melhor de maneira pragmática. Então, deixo aqui os parabéns para essa atitude. Eu acho que teremos boas notícias no futuro, beleza? É isso aí, um abraço e vamos questionar tudo.